Olá, meus amigos, tudo bom? Como vocês estão? Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Jorge Sayão Filho, médico formado pela Escola Paulista de Medicina, Unifesp. Tenho residência em ortopedia também pela Unifesp. Sou especialista em joelho, especialista em traumatologia esportiva também pela Unifesp e tenho mestrado e doutorado na área. Hoje nós vamos falar um pouco sobre artrose na coluna, de uma maneira geral. Acho que todo mundo já ouviu falar, minha tia está com bico de papagaio. O meu avô teve bico de papagaio antes de morrer. São todas as expressões populares aí que a gente ouve falar, que na verdade o bico de papagaio é a artrose na coluna. Para exemplificar melhor, para vocês terem uma ideia, esse aqui é um modelo plástico que eu tenho em mãos de toda a nossa coluna, desde a coluna cervical, que é essa parte, a coluna torácica, que é a parte do tórax, a coluna lombar, a coluna sacral e o cóccix, que é aquela partinha final, aquele biquinho que a gente tem, que é o nosso resquício. No cachorro seria o nosso rabo, mas o nosso ficou atrofiado pela evolução da humanidade. Nós não temos rabo, mas ainda nós temos o cóccix, que é esse pedacinho pequenininho. Então, a coluna é dividida em coluna cervical, torácica, lombosacra, sacral e cóccix. E a coluna, são várias vértebras. Entre as vértebras nós temos os discos intervertebral, que é uma espécie de gelatina, o disco intervertebral, que nos dá mobilidade. Porque imagina se não existisse essa gelatina, existe um osso único que formasse nossa coluna seria imóvel. Nós não teríamos nem a flexão, nem a extensão, nem a lateralização da coluna. Tanto desde a cervical até lá embaixo. Então, esse branquinho, que parece uma gelatina, é o disco intervertebral, e entre os discos, esse branco mais duro, que é o plástico duro, representado pelo plástico duro, seriam as vértebras. Então, entre uma vértebra e outra também existe cartilagem, e atrás da coluna, essa parte atrás da coluna, são os processos espinhosos da coluna. Lembrando que na coluna nós temos 2 forames em cada vértebra e saída de 2 nervos, de nervos de cada espaço, de cada forame desses. Com o passar da idade, as vértebras também vão envelhecendo e nós temos uma degeneração, um desgaste da cartilagem e um desgaste do próprio osso. Com isso, nós temos a artrose, que nada mais é do que o desgaste do osso e da cartilagem, tanto do corpo vertebral como dos processos espinhosos. E na radiografia, quanto mais desgastado, mais envelhecido acaba tendo essas vértebras, vai se formando uns biquinhos. Esses biquinhos são os conhecidos bico de papagaio popularmente, mas o nome correto seriam osteófitos. Esses osteófitos, eles podem comprimir os nervos, a saída dos nervos. Eles dão dor, porque eles acabam podendo inflamar a musculatura adjacente, inflamar tendão, ligamento. E nós temos a patologia correta, que é osteoartrose, que é o desgaste da articulação da coluna como um todo. Doutor, mas o que eu faço para evitar a osteoartrose? A osteoartrose, na verdade, ela é o nosso envelhecimento. Mas certamente que esportes de impacto, esses atletas de alto nível, de alto rendimento, que tem muito impacto, como jogadores de futebol, jogadores de basquete, de vôlei de alto nível, eles têm um envelhecimento muito mais rápido que as pessoas comuns. Então, tem uma artrose muito mais precoce. Então, para a gente evitar que tenha tanta artrose, ou que ela se progrida rapidamente, nós temos que evitar esportes de impacto. Corrida, salto. Certamente ninguém está proibido de fazer esporte de impacto, mas um maratonista, por exemplo, vai ter muito mais artrose do que uma pessoa que faça natação. Essa é a ideia, você evitar o esporte de impacto. E para os pacientes que já têm artrose, aí é necessário se evitar mais
preponderantemente. Tratamento. Existem no mercado inúmeros condroprotetores. Os condroprotetores são remédios que não vão curar. Aquela coluna envelhecida, ela não vai voltar a ser o que era antes. Mas pelo menos tenta-se retardar o envelhecimento, porque cada dia a gente está envelhecendo. Então existem inúmeros condroprotetores, como sulfato de glucosamina, sulfato de condroitina, turmeric, o próprio colágeno tipo 2, são remédios que a literatura comprova que realmente existe benefício na sintomatologia e um pouco na progressão da doença. Existem algumas doenças que essa artrose aumenta demais, como a artrite reumatoide, que o próprio organismo ataca as articulações, e aí a artrose acaba sendo debilitante. Algumas outras doenças, como pelvis-espondilite anquilosante, que a artrose é muito maior, acaba formando até uma fusão das vértebras, a famosa coluna em bambu. Mas o tratamento nesses casos, para artrite reumatoide, para pelvis-espondilite anquilosante, são medicamentos específicos para essas patologias. Mas para o paciente que tem artrose e não tem essas patologias específicas, o tratamento ideal seria anti-inflamatórios, com analgésico em um período curto de tempo, fisioterapia, podemos utilizar acupuntura, hidroginástica, hidroterapia, entre outros tipos de tratamento conservador. O tratamento conservador tem uma eficácia de mais de 90% em todos os casos. Temos que lembrar que não vai ter cura para a artrose é o nosso envelhecimento. O dia que alguém inventar um remédio que a gente toma e a coluna fique nova, teremos a cura da artrose. O paciente tem que ter, muitas vezes, muita paciência, que é um tratamento demorado. Você tem que, além da analgesia, a fisioterapia, muitas vezes a acupuntura, tem que ter paciência, porque a dor muitas vezes demora a sair. Quando acima de 6 meses de dor, nós consideramos uma dor crônica, que é o mais difícil de tratamento, mas que tudo, se realizando o tratamento correto e tendo paciência, o paciente acaba tendo uma vida sem sintomas. Acho que era isso. Muito obrigado por me ouvir. Se tiverem algumas dúvidas, por favor, deixe suas perguntas aí no nosso canal. Nós vamos tentar respondê-las à medida do possível. Por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e muito obrigado a todos.